Olá, sou Eni Kinderman e hoje nós estamos aqui para falar sobre violência contra a pessoa com deficiência, sobre a delegacia da pessoa com deficiência e tirar muitas dúvidas com relação a tudo isso. E quem está conosco hoje aqui é a Maria Mello, assistente social aqui em São Paulo, que trabalhou na delegacia da pessoa com deficiência. Então, Maria, o microfone está com você. Muito obrigada por estar participando conosco. É uma honra ter você aqui, tá bom? Boa tarde a todas, todos, todes. Meu nome é Maria Mello, como a Eni disse. Quero dizer que é um prazer estar nessa tarde com vocês. Espero que ela seja muito rica e de muitas trocas. Eu me chamo Maria Mello, eu sou assistente social. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos crespos, pretos, na altura dos ombros. Estou usando uma blusa preta. Atrás de mim está um fundo branco, uma parede branca, e tem a pontinha de uma espada de São Jorge aparecendo, que é a minha plantinha de estimação. Eu sou assistente social de formação, trabalho desde 2008 na área de atendimento a pessoas com deficiência. Então, toda a minha trajetória e identidade profissional foi se formando, né, em cima do conhecimento dessa população. Eu fui criando aí afinidade com a causa, né, a partir dessas vivências que eu fui passando. Trabalhei durante 3 anos e meio na delegacia da pessoa com deficiência, mas atualmente eu não estou trabalhando lá. Tá? Quando eu conheci a Eni, eu ainda estava trabalhando, mas o meu desligamento foi no comecinho desse mês, por alguns motivos pessoais. Mas hoje eu pretendo aí, dentro do que a Eni pediu, sugeriu e do que nós conversamos, e trocando com vocês algumas sobre o tema de violência contra a população com deficiência. E aí a gente vai fazendo uma troca, eu vou trazendo alguns conhecimentos para vocês, e fiquem à vontade, né, para depois do final da fala, como a Eni explicou, para a gente bater um papo sobre assuntos que vocês acharem mais pertinentes, tá bom? Eu montei um slidezinho com direcionador, é um slide todo em fundo branco, tem como se fosse uma pincelada, assim, do rosa para o azul, e eu vou descrevendo ele, tá bom? Nesse primeiro está escrito violência contra a população com deficiência. Vamos pensar sobre isso? E tem alguns íconezinhos embaixo de pessoas com deficiência física, visual, vários tipos. E aí, para a gente começar essa discussão, para começar a falar sobre isso, vamos então primeiro entender qual é o conceito de violência. Tem uma filósofa que chama Marilena Chauí, e ela vai definindo, ela começa sempre definindo o que é violência. Para a gente começar a falar sobre violência, é importante dizer que esse é um tema amplo e complexo. Vai além da violência que o indivíduo exerce sobre o outro, né? Está escrito isso no slide. A palavra violência, ela vem do latim e significa força. E essa força, ela significa um processo de desnaturalizar o outro, desnaturalizar alguém. É uma força sobre o outro para desnaturalizar aquela pessoa. Significa coagir, constranger, torturar, brutalizar. Significa violar outra pessoa, né? Então, uma pessoa está violando a outra. É uma transgressão injusta, é um ato de brutalidade, de abuso físico, psíquico e caracteriza-se relações intersubjetivas. Então, são relações que são subjetivas, então nem sempre vai ser explícito, nem sempre nós vamos conseguir entender aquilo que está acontecendo como um ato de violência. E aí, né? Desculpa que eu me perdi um pouquinho. Às vezes a gente se perde mesmo acompanhando. E aí, pensando nessa violência, ela tem, são definidas, né, a partir de opressões, intimidação e pelo medo e pelo terror que uma pessoa, um Estado,
uma ideia vai sobrepor sobre a outra. E aí a gente definiu 3 ideias de violência para a gente compreender por quê. A violência, ela não é só a violência que o indivíduo exerce sobre o outro. Ela faz parte também de uma estrutura. Ela faz parte de uma cultura e ela pode ser de uma forma direta, que é essa que a gente vai se ater mais hoje para conversar, que é essa violência de um indivíduo sobre o outro. Mas primeiro, vamos entender o que é essa violência na estrutura. Ela é um processo, né, quando a gente pensa nessa violência estrutural, ela é um processo pelo qual a violência pode manifestar-se como consequência, mesmo que não haja intenção. Pode até não haver uma intenção direta, mas é uma consequência de uma escolha, é uma consequência de algo. Aí a gente pode colocar, por exemplo, as escolhas estatais. Né? Quando a gente pensa nas escolhas do Estado, a gente pode definir isso como violências estruturais. Né? Um pouquinho nos bastidores, a gente já estava conversando algumas coisas, eu ouvi vocês conversando sobre a delegacia, por que não tem em todos os lugares, existe a delegacia da mulher, a delegacia do idoso, por que o Brasil todo já não tem a delegacia da pessoa com deficiência? Porque, enquanto Estado, isso ainda não foi definido como pauta principal. Então, você tem uma política pública que não é feita num espaço, mas não é feito no outro, e isso significa o quê? Que existe uma violência estrutural. Então, eu vou deixando uma população à margem, eu vou deixando uma parte da população oprimida, muitas vezes invisibilizada, às vezes até com a sensação de que esquecida. E isso é uma escolha, então isso é um processo de violência. Depois, aí, né, nessa estrutural, aí eu coloquei como alguns exemplos aqui no slide. Ausência de políticas públicas na área da deficiência, políticas discriminatórias e segregacionistas. Por exemplo, quando a gente pensa na política de educação, aí tem coisas do tipo, mas não é melhor que eles tenham sala especial só para as pessoas com deficiência? Pode parecer que é algo legal, mas é uma política discriminatória e segregacionista. Então, eu segrego, eu separo, eu deixo de lado. E isso é um processo de violência estrutural. Aí tem um outro exemplo, ausência de mecanismos de denúncia, e esses mecanismos de forma acessível, fácil, que todo mundo consiga chegar e denunciar. Tudo isso é uma violência que está dentro da nossa estrutura. Aí o segundo tipo aí que a gente vai falar rapidamente, para não perder muito tempo, é a violência cultural. Ela está no nível de linguagem. O fenômeno que a ideia da Zilda, acho que seu áudio deu uma escapadinha aí, fechou. O fenômeno é a legitimação. Então, por que a gente tem que falar de violência cultural? A violência cultural, ela legitima. Oi, Zilda, tá saindo o seu áudio. A violência cultural, ela vai legitimar o processo de violência, tanto estrutural quanto direto, que é o que a gente ainda vai falar. Então, a violência cultural, ela é o discurso, ela é a narrativa que legitima ou justifica uma violência. Faz com que a violência estrutural ou direta seja aceita, relativizada, muitas vezes até naturalizada. A gente começa a dizer que é comum, que é natural, e começa a aceitar. Aí tem 3 exemplos. Pessoas com deficiência são assexuadas ou hipersexualizadas. Isso é uma fala que é culturalmente violenta e que muita gente reproduz sem perceber que está reproduzindo. Dentro da violência cultural, existe também o que é conhecido como vieses inconscientes, né? Dentro da psicologia é usado esse termo. É algo que eu não tenho consciência que eu estou fazendo, mas devido uma legitimação dentro da minha cultura, eu reproduzo. Então, falas que vão naturalizar, que vão legitimar, que vão aceitar a violência, elas estão dentro, muitas vezes, desse viés inconsciente, que é a violência cultural. Então, eu reproduzo aquilo, muitas vezes eu não tenho dimensão de que aquilo é violência, e eu acho que aquilo tá ok, mas não tá. E aí, hoje, é um pouco disso que a gente vai
conversar para conseguir entender quando que o que nós achamos que é natural é violência, né? Que aí também nós vamos nomear essa violência focando para a pessoa com deficiência, que é o capacitismo. Aí a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Outro exemplo da violência cultural. Pessoas com deficiência intelectual não podem gerir suas próprias vidas. Isso é uma fala violenta, capacitista, que está dentro de uma cultura que acredita que a pessoa com deficiência intelectual não é capaz de gerir sua própria vida, e é um mito, porque não é verdade. Né? Porque, na verdade, as pessoas têm essa capacidade, sim. Não reconhecimento das pessoas com deficiência como sujeitos políticos de direito. Então, isso também é uma outra violência cultural. E aí a gente chega na violência que nós vamos falar mais hoje, que é a violência direta. A violência direta, ela está no nível do evento, do acontecimento, do fato, daquilo que aconteceu, da violência propriamente dita de um indivíduo sobre o outro. E aí a gente tem, por exemplo, o fenômeno que é a agressão. A agressão pode ser física, psicológica, moral, sexual, né? Essa forma direta de agressão. Então, a gente define aqui a violência direta como o uso intencional da força física ou poder, ameaçado ou efetivo, contra si mesmo, contra outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade. Então, quando existe, por exemplo, falas de discriminação contra uma comunidade com deficiência no geral, mas é uma fala de discriminação, isso entende-se como uma violência direta, que resulte em ou tenha uma alta probabilidade de resultar em ferimentos, morte, dano psicológico, deformação ou privação. Essa é uma definição da Organização Mundial da Saúde. Um exemplo disso é a esterilização involuntária não consentida de mulheres com deficiência. Isso, deficiência, qualquer tipo de deficiência, porque muitas vezes se tem essa ideia estrutural e cultural de que a mulher com deficiência não vai conseguir cuidar de seus filhos. Então, isso, infelizmente, é algo que ainda acontece, embora já tenha sido bastante falado, e a gente acredita que vai diminuindo. Um outro exemplo é a medicação forçada e contenção química de rotina. Então, às vezes, o excesso de medicação, né? Às vezes a própria família acaba medicando a mais, fala que é para a pessoa ficar mais calma, menos agitada, enfim. Um outro exemplo é um caso que eu acompanhei, em que a pessoa dava medicação para que a mulher com deficiência dormisse de uma forma mais pesada e não conseguisse reagir ao abuso sexual que acontecia durante a noite. Então, às vezes, uma violência que parece de uma forma, ela tem também outras violências por trás, mas tudo isso dentro da violência direta. E o confinamento e contenção física como forma de punição. Então, esses são os 3 tipos de violência que a gente vai conversando. Dentro de tudo que a gente for conversando, nós temos que pensar sempre que existe uma violência que é estrutural, que é cultural, até chegar no nível de violência direta, que é uma pessoa, né, contra a outra. E aí, né, a violência, quando a gente fala de violência direta, e tem todas essas violências, né, a gente vai falar, quando foca para pessoas com deficiência, nós vamos começar a falar a partir do momento da discriminação. Então, mesmo que a violência chegue de uma forma direta, mas ela vai passar de alguma forma pelo que nós chamamos de capacitismo, que é essa violência estruturalmente aceita através da violência cultural. Dentro da nossa cultura isso é aceito, e aí a gente tem o que nós chamamos de capacitismo. E a Anaí Guedes de Mello, que esse slide ele tem escrito a palavra capacitismo grande em letras pretas, depois a descrição de capacitismo que eu vou ler para vocês, que está em letras rosas, e a Anaí Guedes de Mello, que é uma fotinho dela, né? Ela é uma mulher branca, cabelos lisos, está usando óculos, e ao fundo dela tem prateleiras com livros.
A Anaí, ela é uma estudiosa, ela é uma mulher com deficiência, ela é doutora, e ela definiu, ela traduziu, e ela que traz esse termo para o Brasil, e ela vai dizer o seguinte, que capacitismo é um processo que hierarquiza as pessoas em função da adequação dos seus corpos a um ideal de perfeição e capacidade funcional. Ele é materializado por meio de atitudes preconceituosas e geradoras de discriminação que hierarquizam pessoas em função da adequação de seus corpos a padrões de beleza e capacidade funcional. Por que é importante a gente falar de capacitismo? Porque quando a gente vai falar sobre violência contra a pessoa com deficiência, em alguns momentos talvez seja comum se perguntar, mas isso é violência? Mas isso não é? E enquanto eu for falando, eu acredito que vocês vão pensando em várias situações e que vocês vão se perguntar, será que isso é violência? Será que isso não é violência? E aí a gente vai começar a pensar a partir dessa descrição que a Anaí traz do que é capacitismo. Porque se aquela situação couber dentro desse conceito, a gente vai dizer que está acontecendo uma situação de violência assim, tá bom? Eu sei que vocês devem já começar a pensar um monte de coisas, mas a gente vai ter esse momentinho para conversar. Deixa eu correr aqui. Vamos lá. E aí, a Anaí, né, ela define o que é capacitismo, mas ela faz uma outra definição que é muito importante para nós, que é o ideal de corpo normatividade, que significa um corpo dentro de uma norma. O slide que está aparecendo agora, ele tem uma planilha que vai daquilo que é dentro das deficiências, aceito como mais próximo da normalidade e mais próximo da deficiência. E a Anaí vai falar que corpo-normatividade é a construção de que determinados corpos são inferiores, incompletos ou passíveis de reparação e reabilitação quando situados em relação aos padrões hegemônicos, corporais e funcionais de uma determinada sociedade. Por que é importante a gente falar isso? Porque a nossa sociedade, ela é regida por várias normas. Essas normas, elas devem ter existido desde sempre, porque, né, tem essa coisa de comparação e tal. E quando a gente pensa, né, nessa situação de comparação, a gente tem os corpos das pessoas com deficiência sendo comparados a corpos de pessoas sem deficiência. E as comparações de funcionalidades acabam sendo pautadas nas funcionalidades de pessoas que não têm deficiência. E isso é algo que é violento e é algo que é muito errado, porque as pessoas elas são diversas. Por mais que existam normas desses padrões esperados de beleza, de corpos, de funcionalidades, é quase que impossível qualquer ser humano atingir tudo isso, tendo ou não tendo uma deficiência. Aí a Anaí foi observando que mesmo dentro do grupo de pessoas com deficiência, existiam alguns casos que eram considerados mais próximos de um padrão de normalidade, né? Mais próximos de um padrão dentro dessa norma. E aí eu vou ler para vocês, ela vai dizer, primeiro, o que está mais próximo da normalidade? Pessoas em situação de esterilidade, ostomia, mastectomia, daltonismo, diabetes, vivendo com HIV, entre outros. Depois, os que vai ainda mais próximo dos padrões de normalidade. Pessoas surdas, pessoas com baixa visão, ou com visão unilateral, pessoas cegas sem atrofia do globo ocular e pessoas mudas, então que ouvem, mas que tem uma situação de voz e que tem dificuldade na comunicação. Então, o que ela vai identificar? Que esse primeiro grupo e o segundo grupo, eles têm mais dificuldade, têm as questões de dificuldade, mas dentro dessa sociedade, eles ainda estão sendo mais aceitos do que alguns outros grupos. Depois ela vai colocando os grupos que começam a se aproximar mais daquilo que é considerado deficiência dentro da sociedade, né? Que a sociedade começa a segregar mais,
começa a se ter uma legitimidade, inclusive para sofrer mais violências, que são pessoas cegas com atrofia do globo ocular, pessoas com hemiplegia, pessoas com deficiência intelectual leve, pessoas com sofrimento mental, ou a deficiência psicossocial, como a gente chama, pessoas com deficiência física leve. Aí depois o que se aproxima mais dessa ideia de deficiência. Pessoas com amputação total ou parcial de membros superiores ou inferiores, pessoas com paralisia cerebral, pessoas com tetraplegia, pessoas com paraplegia e pessoas com nanismo. E depois, o que ela entende que é a parte da população com deficiência que está mais segregada, que são pessoas com deficiência intelectual, e aí principalmente deficiência intelectual moderada e grave, e dentro dessa linha também pessoas com deficiência psicossocial, né, que é os transtornos mentais de forma mais grave. E aí, a partir disso, a Anaí começa a desenvolver vários estudos e entender que, dependendo de qual tipo de deficiência, a pessoa pode sofrer mais ou menos situações de capacitismo. A pessoa pode sofrer mais ou menos situações de violências. Aí eu trouxe para vocês, né? Trouxe primeiro essa parte mais técnica, alguns dados para a gente começar a pensar como é a situação das pessoas com deficiência e das violências cotidianas que elas vão vivenciando. Gente, se sair o áudio de uma criancinha de fundo e uns barulhinhos, é o meu filho de 4 anos que fica um pouco querendo participar da conversa, tá bom? Então, nesse slide está escrito alguns dados. Deficiência. Então, a gente vai pensar da seguinte forma: deficiência, mais os aspectos socioeconômicos, mais situações de gênero e raça, vão definindo as situações de vulnerabilidade. A mamãe está trabalhando, filho. E aí, quando a gente pensa... Oh, meu Deus, gente, meu filho quer dar um oi. Fala oi pro pessoal. Oi. O microfone delas está desligado, porque elas estão aguardando a mamãe terminar, tá bom? Agora vai lá. Mamãe, eu tô brincando com as pedras. Tá. Deixa a mamãe terminar que a gente conversa. Falante, mais que o grilo falante. Quando a gente pensa aí em fatores que podem aumentar a possibilidade da população com deficiência sofrer violência, nós temos que considerar tudo isso. Porque, dependendo dos recursos que a pessoa vai acessar, ela pode estar mais sujeita a viver situações de violência ou não. Se a gente pensa numa situação de gênero, mulheres podem sofrer mais violência do que homens? Sim. Se a gente acrescenta isso à questão de raça, pessoas com deficiência pretas podem sofrer mais violência do que pessoas com deficiência branca? Sim. Então, a gente vai tendo esses marcadores sociais, e quanto mais vulneráveis, né? Quanto mais marcadores sociais a pessoa com deficiência tiver, mais suscetível a sofrer violências pode ser que ela esteja. E isso é importante para a gente pensar que não é só a questão da deficiência, mas que existem outras situações. A questão dos aspectos socioeconômicos, que vai garantir mais acessos ou menos acessos, a questão do gênero, então, mulheres ou homens, a questão de raça, a questão de outras comunidades, como, por exemplo, quando a gente pensa em pessoas com deficiência que fazem parte da comunidade LGBTQIA+, então, além das questões, né, do capacitismo, a pessoa também pode sofrer situações ligadas à homofobia. Então, tudo isso vai se somando à quantidade de vulnerabilidade que a pessoa pode estar exposta. Aí, esse slide, ele tem 5 quadradinhos com dados relacionados à pessoa com deficiência e a violências. Então, o relatório do Disque 100 de 2019, ele vai dizer que um total de 12.868 denúncias de violações contra pessoas com deficiência foram registradas em 2019. Dessas, 41% era sobre negligência,
22% falava sobre violência psicológica, 15% falava sobre violências físicas, que aí são agressões, enfim. 14% falava sobre abuso financeiro, e 4% sobre violência institucional, então de pessoas que estavam sofrendo violência dentro de instituições. Dentro da violência física, por exemplo, tem também um percentual de violência sexual, tá? Então tá tudo junto. E dentro da violência psicológica tem um percentual de violência moral também. Aí a gente tem um outro dado. Mulheres e meninas com deficiência são 3 vezes mais vulneráveis a abusos e a violência doméstica. Isso é um dado da ONU. 80% das pessoas com deficiência moram em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. E aí, isso também, como o país está em desenvolvimento, a gente tem uma grande quantidade de pessoas com deficiência vivendo em situações de pobreza, e isso pode aumentar algumas situações de violência. Em 2021, foram registrados 6.916 boletins de ocorrência no estado de São Paulo, onde a vítima identificava-se como tendo algum tipo de deficiência. 54% eram homens e 45% eram mulheres. Vocês vão falar, Maria, você falou que meninas e mulheres têm mais chance de sofrer violência. Sim, mas isso não quer dizer que meninas e mulheres denunciam tanto quanto homens. E aí, por isso que a gente tem esse dado que pode dar a sensação de que é o contrário, que são os homens que sofrem mais violência. Não, os homens são os que mais denunciam, mas não quer dizer que são eles que sofrem mais. Criança com deficiência tem probabilidade 3,7% mais vezes de ser vítima de qualquer tipo de violência. Esse também é um dado da Organização Mundial da Saúde. Aí, dentro das violências, a gente tem que olhar para algumas especificidades. Então, por exemplo, a gente tem dentro disso, dessas violências todas, abusos que estarão relacionados ao cuidado da pessoa com deficiência. Então, pessoas com deficiência que dependem de alguns cuidados, elas podem sofrer abusos durante o momento de cuidado. E isso, muitas vezes, fica difícil de identificar como sendo uma situação de violência, mas é. Então, esse é um slide onde está escrito abusos relacionados ao cuidado, exemplos. Excesso de medicamento ou retenção de medicamento. Recusar-se a prestar cuidados pessoais e essenciais. Isso pode vir por parte do cuidador principal. Provocar quedas intencionais enquanto realiza a tarefa do cuidado. Então, existe casos que às vezes a pessoa tem uma deficiência física e depende da pessoa na hora do banho, por exemplo, e aí a pessoa deixa a outra cair nessa passagem da cadeira de roda para a cadeira de banho. Aí fica parecendo que foi um acidente, mas na verdade é uma situação de violência. E às vezes a pessoa só começa a perceber quando o outro vai fazendo várias vezes repetidas, quando essa situação começa a acontecer após uma discussão que tiveram, após um desentendimento, aí que a pessoa começa a compreender que pode ser que aquilo que ela esteja passando seja uma situação de violência. Até então fica parecendo, nossa, foi um acidente, né. O manuseio irregular de forma intencional, né? Então, o manuseio de um jeito irregular, que é para poder machucar. No caso de pessoas cegas, né? A pessoa cega, né? Vocês, claro, vão falar melhor que eu, geralmente segura no braço da outra pessoa durante a condução, para se direcionar. Mas acontece que às vezes a outra pessoa acaba pegando, empurrando, puxando, apertando com força, e isso de uma forma intencional. Invadir a privacidade da pessoa, tocar inadequadamente durante o banho, por exemplo, né? E tudo isso perpetrando no contexto de atividade de cuidado. Isso, enquanto se cuida, essas situações vão acontecendo. E dentro disso, né, existem os abusos relacionados à própria deficiência, que aí está escrito aqui exemplos. Culpar a pessoa por sua deficiência, atribuindo estigmas negativos, então culpando, falando, isso acontece porque você tem deficiência,
isso, se você não tivesse deficiência, não estava acontecendo. Eu te bati, mas a culpa é sua. Se eu não tivesse que ficar cuidando de você porque você tem deficiência, isso não estaria acontecendo. Eu não teria te batido, enfim. Vai culpabilizando a pessoa e fazendo ela se sentir mal pela forma como ela é, pelo fato dela ter uma deficiência. Atribuindo a isso estigmas negativos. Então, como se a deficiência fosse algo horrível e ruim e diminuindo a pessoa a partir disso. Outro exemplo, destruir, tomar ou danificar equipamentos de tecnologia assistiva. Teve um dos primeiros casos, enquanto eu trabalhava quando eu comecei a trabalhar na delegacia da pessoa com deficiência, um dos primeiros casos que me chamou muito a atenção foi de um casal de pessoas cegas e ela tinha baixa visão e ele era uma pessoa cega total. E como a ex-esposa dele não aceitava o relacionamento deles, e principalmente pelo fato que ela não era uma pessoa com deficiência, e que ele separou dela e começou a se relacionar com uma pessoa também com deficiência, para ela isso era algo que ela não aceitava, e ela começou a perseguir esse casal na rua. E aí ela fazia coisas do tipo, se aproximava deles, tomava a bengala dos dois, quebrava, jogava no esgoto. Às vezes eles estavam dentro de uma loja, ela acabava, né, essa esposa, ela, como eles moravam ainda no mesmo bairro, ela via o casal dentro da loja, ela entrava, ela ficava derrubando objetos que estavam próximos a eles para que eles tivessem que pagar. Então, são várias coisas que estão relacionadas à situação da deficiência e que para eles era muito delicado e ao mesmo tempo era muito difícil conseguir comprovar, porque ela fazia tudo de uma forma que ia ficando difícil, né? Até eles conseguirem de fato ter uma testemunha e conseguir medidas protetivas e tal. Mas existem várias situações dentro desses contextos, né, que acontece durante os momentos de cuidado, ou que acontece pelo fato da pessoa ter uma deficiência, e que são situações de violência. Aí a gente fez um recorte, né? A maioria das pessoas que estão aqui são mulheres, né? O público aqui, a grande maioria hoje é mulher. Tem os grupos que a Aini falou, né? Que ela tinha me contado um pouco como é. Então, tem um grupo de mulheres. E aí a gente fez um recorte dentro de todos esses, porque são muitos recortes que deveriam ser feitos. O tempo de conversa também é apertadinho. E aí um dos recortes que eu fiz para a gente pensar é de mulheres com deficiência e violência. Mulheres com deficiência, né, elas acabam, eu vou ler o texto do slide, tá? Vivenciando uma dupla desvantagem, porque uma é pela condição de mulher e outra pela condição de deficiência. A probabilidade de vivenciar situações de violência física e sexual é de 2 a 3 vezes maior pelo fato da mulher ter uma deficiência do que, por exemplo, de um homem, né? Embora que os homens também sofrem violência sexual dentro dessa linha, e homens com deficiência também. Fatores de vulnerabilidade, né, que podem aumentar isso. Estigmas que, por vezes, reforçam a ideia de um corpo menos desejante, assexuado, ou que tenham uma hipersexualidade. Essa questão da hipersexualidade é importante a gente ressaltar, porque muitas vezes mulheres que sofrem violência sexual, elas vão denunciar a pessoa e o agressor, a pessoa que cometeu a violência sexual, ele vai dizer, mas é porque ela tem uma sexualidade, ela imagina esse tipo de coisa. Mas é porque ela ficou nua na minha frente, é porque eu percebi que ela queria. E consegue justificar, por isso que a gente começa falando da violência cultural, consegue justificar o fato da violência sexual que a pessoa sofreu e ainda consegue culpar a vítima por aquilo que aconteceu, o que é extremamente equivocado e errado. Então, isso pode contribuir para o sentimento de desvalorização e inadequação sexual, né? Como se o fato da mulher ter uma deficiência
fizesse com que ela deixasse de ser um ser que deseja e que é desejado. E aí a fizesse aceitar qualquer tipo de coisa e qualquer situação. E não é assim, né? As mulheres com deficiência, elas têm os mesmos direitos de mulheres que não têm deficiência. O fato de ter deficiência não vai fazer ninguém ser mais assexuado ou menos assexuado. As pessoas se relacionam e têm desejos independente disso, independente do gênero. Mulheres e homens sentem desejo, mulheres e homens com e sem deficiência sentem desejos, né? E tem que ser respeitado dentro de sua sexualidade. Existe também um outro fator de vulnerabilidade, que é o receio de não encontrar outro parceiro. Muitas vezes nós ouvimos mulheres com deficiência falando disso, que acaba aceitando situações de violência, principalmente violências domésticas, porque tem medo de não encontrar depois um outro parceiro que a aceite da forma como ela é. E isso também é um mito que culturalmente foi posto, né, aí sobre as mulheres e as mulheres com deficiência. Mulheres sem deficiência muitas vezes também vivenciam isso. O parceiro vai fazendo toda uma violência psicológica e dizendo: só eu te quero, ninguém vai te querer, quem vai te querer desse jeito? E isso é para mulheres com e sem deficiência. Mas no caso de mulheres com deficiência, muitas vezes isso pode ser muito pior. Isso pode ser muito mais doloroso e muito mais danoso, fazendo a mulher muitas vezes não conseguir romper com um ciclo de violência. Em alguns casos, os parceiros são os cuidadores, o que pode gerar um investimento duplo na relação. Então a pessoa pensa: mas como que eu vou romper a relação com ele se é ele que cuida de mim, né? A falta de intervenção adequada também pode ser um fator para que as mulheres com deficiência permaneçam por mais tempo em relações abusivas. Por exemplo, a acessibilidade de alguns serviços de atender a mulheres vítimas de violência. A gente tem aqui nesse grupo mulheres de vários lugares do Brasil, né? Embora eu esteja falando de São Paulo, mas eu sei que tem mulheres de outros lugares, né? Vocês estão aí falando de lugares diferentes. E serviços de atendimento a mulheres com deficiência ou a mulheres que sofreram violência, eles ainda são poucos diante da demanda que a gente tem, né? E isso acaba dificultando muitas vezes o que a gente chama de rompimento do ciclo de violência, né? Dentro de São Paulo, a gente vai chegar lá ainda, mas existe uma delegacia da pessoa com deficiência, algumas delegacias da mulher, né? Mas não são muitas, acho que são 9, se não me engano. E aí, no estado de São Paulo, abriram agora 2 outros serviços de atendimento, né, dentro de delegacia, 2 outros serviços de atendimento a pessoas com deficiência, que é em Campinas e em Ribeirão. Mas se a gente pensar no tamanho do Brasil, olha como isso é nada, né, praticamente, o tanto que necessita. Existe também um serviço parecido em Minas Gerais, se não me engano, existe uma delegacia em Goiás, que tem um serviço parecido, mas que não é da mesma forma como funciona a delegacia aqui de São Paulo. E aí são serviços poucos, né, para o tanto da demanda. A gente conta também com outros equipamentos da rede, os CREAS, né, que atendem aí cada estado, cada município acaba tendo algum equipamento que vai atender a mulher vítima de violência e que também pode atender mulheres com deficiência, mas a gente sabe que ainda são poucos serviços diante da demanda, são poucos serviços para dar conta de toda a complexidade que são os casos de violência, principalmente para a população com deficiência, né? Aí, quando a gente pensa no ciclo de violência para mulheres que estão dentro de relações abusivas, dentro de relações que estão sofrendo violência, e é interessante dizer que, embora a gente vai falando para mulheres, homens com deficiência também podem vivenciar situações assim dentro de seus relacionamentos, pensando que suas cuidadoras muitas vezes são suas esposas, e às vezes também é muito complicado romper com isso porque é a pessoa que eu me relaciono afetivamente, é minha esposa, mas também é minha cuidadora, eu dependo dela. Então, como que eu vou denunciar? Então, a gente fala para mulheres, mas homens também podem passar por situações assim.
ou às vezes porque é uma filha ou um filho que cuida. Dentro de relações homoafetivas, isso também pode acontecer, né? Então, embora a gente vai falando aqui mulheres, mas a gente pode pensar nisso de uma forma mais ampla. Então, a gente define assim como se houvesse 7 etapas dentro dos relacionamentos, dentro desses relacionamentos que podem ser abusivos, dentro de relacionamentos que podem ocorrer tipos de violência, né? Violências intrafamiliares estão dentro da família. Aí a gente tem entrar no relacionamento abusivo, aí fatores de vulnerabilidade influenciam a mulher com deficiência para que entre em relacionamentos abusivos, mas também podem influenciar homens para entrarem. Depois a gente tem a segunda etapa, que é vivenciar a violência, então vivenciar o fenômeno, vivenciar a agressão, que pode ser física, que pode ser verbal, que pode ser sexual, pode ser uma agressão psicológica, pode ser uma agressão financeira, então muitas vezes a obtenção do benefício, a obtenção, né, pelaquela outra pessoa do salário da pessoa com deficiência. Deixa que eu vou gerir isso para você, mas aí a pessoa não tem a possibilidade de fazer suas escolhas, porque é a outra pessoa que está fazendo. Então, essa vivência da violência, ela pode ser de muitas formas. Eu não vou entrar tanto para que vocês também possam falar e tirar dúvidas dos casos mais presentes. Depois a gente tem a terceira etapa, que é a falta de intervenção adequada. Então, a pessoa vai buscar os serviços de atendimento a vítimas de violência, pessoas com deficiência, vítimas de violência, e muitas vezes a intervenção desses serviços não vai ser adequada, não vai ser boa, e aí a pessoa acaba voltando para dentro de sua casa, sofrendo muitas vezes uma nova violência e não consegue sair desse ciclo. E aí acaba muitas vezes optando por permanecer e fazer trocas. Então, pensar em cuidados oferecidos pelo parceiro abusivo. Por exemplo, uma mulher disse que o parceiro é um bom fisioterapeuta e a leva para atividades culturais. Mas, mesmo ele sendo isso, né, mesmo ele dizendo isso, ele é uma pessoa que é violenta dentro do relacionamento, que a xinga, que a diminui, que às vezes, durante esses momentos de cuidado, acaba cometendo mais de um tipo de violência, acaba machucando, que a relação sexual acontece na hora que ele quer, que ele deseja, não na hora que é consentida por essa mulher. Mas ela fala, mas sem ele, como eu vou fazer? Eu vou perder cada vez mais meus movimentos, eu já não tenho muita autonomia, então eu vou aceitando isso. Aí uma quarta etapa, né, quando se tem um trabalho bacana, é o ponto de ruptura, porque acontece alguma situação que desperta a necessidade de romper. Infelizmente, muitas vezes esse ponto de ruptura é algo muito drástico, é alguma situação muito dolorida, é alguma violência muito grande. E aí a pessoa fala, agora não dá mais, eu preciso sair disso. E aí ela vai buscar suporte para poder conseguir ganhar forças. Buscar redes de apoio profissional, familiar, comunitária, com o intuito de primeiro se fortalecer para depois sair desse ciclo de violência. E é aí o que a gente coloca uma sétima etapa, que é terminar o relacionamento. Se a gente colocar essas etapas dentro de um ciclo, a gente pode dizer que não vai saber exatamente onde começa e onde termina. Porque pensando num ciclo, ele não tem esse começo, meio e fim. Essas etapas, elas podem acontecer durante vários momentos, até se conseguir terminar esse relacionamento. Então, não é linear, né? A gente tem a possibilidade desses acontecimentos em vários momentos. E aí, né, pensando em tudo isso, quando que se deve acionar os canais de denúncia? Né, para vocês analisarem, será que eu estou vivendo situações de violência ou não estou vivendo? Quando que eu devo acionar um canal de denúncia? Ou se eu conheço alguém que está sofrendo alguma situação de violência dentro de tudo isso que a Maria está falando correndo, vamos falar primeiro de alguns sinais que podem indicar casos de violência, mas é importante a gente dizer também que isso não significa que a situação está acontecendo de uma forma decisiva, mas são sinais que requerem atenção, né? Porque o que vale é sempre ouvir bem a pessoa, considerar os relatos dela. Então, o que pode ser alguns sinais?
Vou continuar lendo no slide. Considerar os relatos, medos exagerados. Outra coisa que pode ser um indício: ganho ou perda de peso de forma muito anormal. A falta de higiene pessoal. Perdas de interesse em diversas coisas diferentes, interesses em que a pessoa, coisas que a pessoa gostava de fazer e agora não gosta mais, sinais físicos, dor ou feridas, machucados, né? Às vezes toca em alguém, a pessoa fala, ai, tá doendo, mas o que aconteceu? E começa a inventar várias desculpas, ou quando a gente percebe na pele da pessoa. Atenção à mudança repentina de comportamentos. Às vezes era uma pessoa divertida, alegre, contente, está muito tímida, muito retraída, está falando pouco, ou chorando muito, ou às vezes era uma pessoa tímida, agora está um pouco mais exibida, né? E tal. Aí isso também pode despertar a ideia de que pode estar acontecendo alguma situação. Alterações de hábitos alimentares e de hábitos do sono. Então, às vezes, a pessoa está evitando comer ou está comendo muito. Um exemplo, eu atendi um caso, num certo momento, de uma mulher que comia muito e que o cuidador, que era, no caso, o pai, começou a racionar comida, porque não queria que ela engordasse. E aí a gente foi entendendo que ela comia muito porque o pai gostava e achava bonito mulheres magras, e era uma pessoa com deficiência. E por que ela estava comendo muito? Porque ela queria ficar gorda para ver se os abusos sexuais cessavam, parassem de acontecer. Então, eu vou tentando mudar a minha aparência, o meu comportamento alimentar, para que aquilo não volte a acontecer. Ou as questões de sono, às vezes a pessoa tenta dormir durante o dia para ficar acordada durante a noite, porque é à noite que os abusos podem acontecer. Então, tudo isso são indícios de violência. A autodepreciação, quando a própria pessoa começa a se desvalorizar, não valoriza sua imagem, não valoriza suas capacidades. Isso também pode ser um indicador de que pode ela estar passando por alguma situação de violência. Aí, nesse caso, principalmente as violências psicológicas e morais, né, onde a pessoa fica dizendo que ela não é capaz, que ela não vai fazer, que ela não serve para nada, ou coisas desse tipo. Comportamentos agressivos, conduta autoagressiva, conduta agressiva direcionada a determinadas situações, pessoas ou objetos. Então, às vezes, a presença de uma determinada pessoa vai fazer a pessoa mudar totalmente de comportamento. Isso pode ser um indício de que alguma situação de violência aconteceu ali dentro daquela relação. Autoagressivos, né? Então, conduta agressiva contra a própria pessoa, se machucando ou se punindo por alguma situação. Todos esses pontos, eles são sinais de que alguma coisa pode estar acontecendo. Mas o mais importante de tudo isso é considerar o relato da pessoa. Se aproximar, conversar, entender o que pode estar acontecendo, por que a pessoa está daquela forma, por que aconteceram aquelas mudanças. Isso é o que a gente considera de mais importante antes de se pensar numa denúncia. Se a pessoa se sentir à vontade para falar que está sofrendo uma situação de violência, aí o que eu vou fazer, Maria? Bem, eu vou me propor a ajudá-la dentro daquilo que é possível para mim, dentro daquilo que eu consigo lidar, porque muitas vezes nós também não conseguimos lidar com algumas situações de violência do outro, porque vai dar gatilho nas nossas próprias situações. Então, o correto é, eu percebo, dentro daquilo, o que eu posso ajudar? Eu posso ajudar falando para ela dos canais de denúncia, que é a nossa próxima telinha, que já está aqui, principais canais de denúncia. Eu posso indicar alguém para ajudá-la? Eu posso dividir com ela a minha própria experiência? Aí é algo que cada um tem que analisar, né? Eu vou falar para ela de um serviço profissional onde ela vai se sentir bem para poder falar, e aí os profissionais vão ajudá-la a denunciar? Eu não vou poder fazer nada disso, então eu posso fazer uma denúncia anônima? Posso fazer uma denúncia anônima. O principal canal de denúncia, ele é o Disque 100, que ele é um canal anônimo, a pessoa vai discar o 100 do celular dela,
e aí eu percebi isso, mas a pessoa não me deu certeza que ela está passando por situações de violência. O legal do Disque 100 é porque você vai falar daquilo que você percebeu, você não vai ter que provar nada. E aí vai chegar até as autoridades vão procurar aquela pessoa para entender com ela se está acontecendo ou não. Em casos de dúvida de situações de violência, esse é sempre o melhor caminho, né? Se a pessoa disse que sofreu a situação de violência, aí ela pode fazer a denúncia indo até uma delegacia especializada ou não. As delegacias especializadas também são sempre uma das melhores escolhas, né? Porque a gente tem, se mesmo que seja uma mulher, não tem delegacia da pessoa com deficiência onde eu moro, mas tem uma delegacia da mulher, os profissionais da delegacia da mulher já terão mais subsídios, mais cuidados, já são mais preparados para atender situações do que uma delegacia comum, por exemplo, que costuma ser mais cheia, mais demorada. Então, às vezes, a pessoa já está insegura e chega, tem que ficar muito tempo esperando. Isso vai estimulando para que ela faça a denúncia, né? Quando a gente fala, por exemplo, se a violência, se a gente ouviu o que está acontecendo, se a gente percebeu o que está acontecendo naquele momento, aí o ideal é discar o 190, é chamar a polícia militar, né? Porque numa situação de flagrante a situação acaba já sendo melhor resolvida, né? Do que ter que ainda esperar acabar aquilo, buscar uma delegacia. Então, se estiver acontecendo, se for presenciado no momento, o melhor caminho é ligar para a polícia militar. No caso que se desconfie de uma violência doméstica, de forma específica, pode-se ligar para o número 180, que é o Disque 180, que é para casos de mulheres que sofrem violência doméstica, e aí com ou sem deficiência. No caso, é uma criança com deficiência, onde que eu posso denunciar para causar menos dano possível? Para o Conselho Tutelar ou para o Disque 100. São sempre os dois canais quando a gente fala de criança. Adulto, o Disque 100. As delegacias especializadas. Se for uma pessoa com deficiência idosa, pode procurar uma delegacia do idoso. Aí existem, né, vários canais, tem outros serviços aí dentro de cada município. É importante a gente buscar que serviço que tem, que atende pessoas que sofreram violência, porque isso vai mudar muito de um município para o outro. Dentro do município de São Paulo, a gente tem os centros de referência da mulher, né, entre outros serviços, mas tem serviços que não tem. Mas, por exemplo, existem os CREAS, que são centros de referência especializados de assistência social, que podem atender e que tem em grande parte dos municípios brasileiros possui o CREAS. Naqueles municípios que não possuem, tem o CRAS, e aí pode se procurar uma assistente social, uma psicóloga para conversar e, de repente, contar o que está acontecendo. As unidades básicas de saúde também são outro espaço que pode ouvir a denúncia, que pode passar isso para frente. Existe dentro da saúde um instrumento que se chama a ficha de SINAM, que é de notificação compulsória de violência. Então, se a pessoa procurou uma unidade básica de saúde, ela pode contar que está sofrendo uma situação de violência, assim, assim, assado. Isso vai ser passado para autoridades policiais e vai ser desenvolvido um trabalho com a pessoa dentro da própria unidade de saúde, dentro do que é necessário para as situações de saúde. Em últimos casos, aí tem o Ministério Público, que pode ser acionado pela própria população, né? Pode ser buscado em situações de violência, de violências contra uma comunidade toda, por exemplo. Situações de violência contra um grupo grande de pessoas com deficiência, pode acionar o próprio Ministério Público? Pode, porque o Ministério Público ele vai cobrar as autoridades que aqui seja feito algo para aquilo, né, para que aquela situação não fique sem resposta. E qualquer cidadão pode buscar o Ministério Público, né? Profissionais podem buscar, mas o cidadão também pode ir até o Ministério Público, protocolar uma reclamação, protocolar uma denúncia, e o Ministério Público vai dar seguimento a partir daquilo e vai dar uma resposta para a pessoa depois do que foi feito, do que vai acontecer, dos próximos passos, né? A gente fala que o Ministério Público é sempre o último recurso,
mas dependendo do caso, às vezes ele é o primeiro, porque é uma forma onde a pessoa vai se sentir mais segura. Aí, deixa eu ver quanto tempo eu tenho, desculpa, eu falei muito. Eu coloquei nesse próximo slide a informação da primeira delegacia de polícia da pessoa com deficiência, que existe aqui em São Paulo, que é a que eu trabalhei até recentemente, e que é um trabalho que eu tenho muito orgulho de dizer que eu trabalhei. É uma política pública que é de extrema importância para a população com deficiência, sem dúvida nenhuma. Conta com profissionais muito competentes, tanto da equipe policial quanto da equipe técnica. Eu era parte da equipe técnica de atendimento direto à pessoa com deficiência. A primeira delegacia de polícia dentro da cidade de São Paulo fica na região da Luz, na rua Brigadeiro Tobias, número 527, é próxima à Estação da Luz, ela fica na parte térrea do Palácio da Polícia Civil. O atendimento lá, ele acontece de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas. Tem um telefone para contato, que é o 11 3311 3380. Tem também um telefone com WhatsApp que é exclusivo para pessoas surdas, porque aí os intérpretes de Libras conseguem atender e responder a dúvidas que cheguem. Pode-se fazer ligação para tirar dúvidas de alguns atendimentos, pode-se ir até lá. Lá é registrado o boletim de ocorrência, é feito um atendimento que nós chamamos de psicossocial, né? Então, primeiro acolhimento com assistente social, com psicóloga, no caso da pessoa surda, com o intérprete de Libras, para entender o motivo que a pessoa foi até lá, orientá-la da melhor forma possível e dar os encaminhamentos aí a partir daquilo que é necessário. Tem muitos casos que buscam a delegacia e não é caso de boletim de ocorrência. Ah, Maria, mas isso pode? Pode. Se for uma situação de violação de direito, nem sempre vai entrar como boletim de ocorrência. Mas não significa que não possa ir até lá, ter uma orientação de qual o melhor lugar, qual o melhor espaço para procurar. Tem casos de violação de direito que não dá para fazer boletim de ocorrência, porque deve ser entrado com processo civil, por exemplo, né, em alguns casos de danos morais tal. Mas quando se consegue compreender que aquela situação foi devido a uma situação capacitista, isso pode ser feito um boletim de ocorrência como discriminação. E aí é que eu vou abrir daqui a pouquinho para vocês falarem, para poder a gente ir entrando nos casos mais específicos. E aí eu coloquei também aqui a informação do Centro de Apoio Técnico da segunda Delegacia Seccional de Polícia, que abriu em Campinas esse ano. E aí eu deixei os telefones lá, são só telefones celulares. E deixei também o contato do Centro de Apoio Técnico de Ribeirão Preto. Tanto Campinas quanto Ribeirão atende de segunda a sexta, das 12 às 18 horas. Campinas e Ribeirão atende uma região grande, então não atende só pessoas dessas duas cidades, mas de cidades do entorno. Da mesma forma que a Delegacia de São Paulo atende também cidades do entorno, como Guarulhos, né, que tem bastante gente, Itaquá, Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos, deixa eu ver aqui mais para cima, para a Zona Norte, Caieiras, Mariporã, e as pessoas buscam e procuram, às vezes vai até pessoas de outro estado. Quando as pessoas buscam, existem duas possibilidades. Uma é que o boletim de ocorrência vai ser registrado e a investigação vai acontecer por lá, mas é uma delegacia que atende o estado todo, então não tem condições de investigar tudo, né? Então, pode ser registrado o boletim de ocorrência e enviado para a área dos fatos, para que a delegacia de onde a pessoa veio, né, onde ela sofreu a violência, investigue aquilo. E, em alguns casos, a equipe policial vai optar por fazer essa investigação, mesmo sendo de uma região mais distante ou de uma das cidades da Grande São Paulo. As cidades do interior e mais distante do estado, aí acontece mesmo no local dos fatos, porque não existe condições, né, de acompanhar tudo isso. Mas o atendimento, ele nunca é negado, a pessoa sempre vai poder ser atendida lá, pelo menos para as primeiras orientações, para encaminhamentos, enfim.
O telefone, ele serve para tirar dúvidas, para um primeiro contato, mas é mais difícil fazer atendimentos longos por telefone, porque como não tem horário de atendimento, né, não tem agendamento prévio, então é porta aberta. Então chega, demanda todo o tempo. Então, às vezes, por telefone é uma orientação mais rápida, é algumas informações, mas também é um canal que fica aí para tirar dúvidas e que pode ser bem bacana. Aí eu mando essas 3 informações para a Eni por texto, que aí é legal que ela consegue mandar para todo mundo, né, Eni? E aí eu acho que é bacana, assim, para poder todo mundo receber e ficar com essas informações para passar para outras pessoas, para divulgar. A delegacia existe desde 2014 aqui na cidade de São Paulo, mas eu vi o pessoal falando, nossa, eu não sabia que existia isso. Desde 2014 tem sido feito entrevistas lá, tem sido feito divulgações, mas infelizmente nem sempre essas informações chegam. Né? Durante o tempo que eu trabalhava, o grande público que procurava a delegacia era quase sempre de pessoas surdas, porque a comunidade surda ela é muito integrada. Então é assim, uma pessoa soube de uma informação, eles gravam um vídeo e saem mandando para todo mundo. Então, acaba chegando de uma forma rápida, né, as informações para eles. Então, e pelo fato de ter um intérprete. Então, o espaço onde tem intérprete é onde eles acabam buscando mais informações. Eu acho que eu já posso abrir para vocês, para a gente ir conversando, né? Maria. Eu vou depois mandar tudo isso que eu fui falando. Desculpa, quem... Meu, Eni, só um detalhe que eu gostaria que você explicasse. Para a pessoa com deficiência visual, existe o software de voz para acompanhar quando o boletim está sendo elaborado, não é? Isso. O que a gente faz? Existe esse software após a elaboração do boletim de ocorrência, né? Aí a pessoa pode receber. Hoje em dia, como grande parte das pessoas com deficiência visual já tem o próprio software de preferência nos celulares, os profissionais, eu falo ainda a gente, porque eu ainda não me desliguei totalmente. Eu já não estou mais trabalhando lá, mas quando a gente acredita muito no trabalho, é difícil se colocar no passado, né? Mas quando finaliza o boletim de ocorrência, é enviado, né? Tem essa opção de ser enviado para o e-mail da pessoa, às vezes é enviado pelo próprio WhatsApp, e aí a pessoa vai abrir e fazer a leitura, dando ok, a pessoa assina. Então, conta com essas acessibilidades. Tem também um aparelho que faz o aumento da letra para a pessoa com baixa visão, se a pessoa assim quiser. Algumas pessoas, né, que procura se vinculou mais com o profissional, aí às vezes fala, não precisa mandar, só quero que fulano leia. Então a gente sempre faz a leitura para a pessoa saber exatamente o que está escrito naquilo que ela está assinando. Em alguns casos, os profissionais assinam junto como testemunha, né, para dizer que aquilo que ela disse está ali, está sendo respeitado aquilo que ela falou. Por que isso é importante de ser dito? Porque existiam, inclusive, relatos de pessoas que iam, e isso não só pessoas com deficiência visual, mas também pessoas surdas, faziam um relato para um escrivão de polícia de uma delegacia comum, e ele fazia um resumo, colocava algumas coisas, só que depois, quando a pessoa tinha acesso a exatamente o que estava escrito, ela ia dizendo, mas não é isso, não foi nessa situação que aconteceu. E isso, propriamente dito, já é uma violência. Então, para garantir que essa comunicação, para garantir que a pessoa seja respeitada em sua individualidade, um respeito também com a situação que a pessoa está passando, existem essas possibilidades. Ou se envia o boletim para o e-mail da pessoa, ela já ouve de acordo com o software de preferência dela, ou tem esse outro software que é da própria delegacia, mas hoje em dia quase que não se usa mais, assim, quando chegava as pessoas já preferiam receber por e-mail ou pelo WhatsApp, assim ela fazia, ou o profissional, além do policial, o profissional que acompanha o caso, também pode fazer a leitura e fazer as alterações se a pessoa assim achar necessário.